Olá, eu sou a Maura Castro, sou artesã. É um prazer receber a equipe do Mulher.com em meu ateliê e hoje nós vamos fazer esta bolsa. Então, nós vamos usar esse material. Manta R2, alça para bolsa, 2 tipos de tecido, botão com imã, 2 botões para decorar, alfinetes, tesoura. Então, o primeiro passo, nós vamos pegar um tecido 20 por 20, 4 quadrados e o segundo tecido 20 por 20, 3 quadrados. E nós vamos começar a nossa montagem, colocando um quadrado, o outro sempre intercalando. Mais uma vez, o outro tecido. A montagem da nossa bolsa é esta daqui, como se estivesse trabalhando o patchwork mesmo. O primeiro passo, nós vamos unir direito com direito do primeiro quadrado, acerta direitinho. Se tiver facilidade, pode costurar, se não, coloca o alfinete. Vamos lá para a máquina, acerta o pezinho de máquina e vai passar uma costura. Foi até o final, acerta, pode ir lá no ferro ou deita a costura ou nós abrimos a costura ao meio, tá? Acerta direitinho e nós vamos novamente para o próximo, direito com direito, mais uma vez passar a costura. Terminei, acertei novamente e venho com este quadrado aqui, mais uma vez, passa a costura novamente, cortamos, sempre indo ao ferro, posicionando. Aqui nós temos já uma parte e a última agora. Passa novamente a costura. Acerta. O primeiro passo é este, passando as costuras. Então, eu tenho aqui essa posição da bolsa. Agora nós vamos unir um com o outro, então eu venho direito com direito, deito uma costura de um lado, a outra para o outro lado. Nesta hora é bom usar o alfinete para acertar bem as costurinhas. Acerta direitinho, mais uma vez, e novamente vai passar pezinho de máquina de uma ponta à outra. Tira os alfinetes e vamos para a outra parte. O importante é coincidir esta costura para ela ficar bem acabado, tá? Então eu acertei novamente, tenho aqui a outra parte da bolsa, acerto, costura com costura novamente, deita uma para cada lado ou abre a costura, alfineta e a última costurinha. Acerta mais uma vez. É uma bolsa simples para quem está começando a fazer agora, dá para fazer bem tranquilo, bem sossegadinho mesmo, trabalhando os passos de patchwork, mais fácil também. Então, olha lá, tirei, aqui está a primeira parte da nossa bolsa. Então, nós vamos lá para o ferro, acerta direitinho, para daí poder cortar a manta e o forro. Eu venho com a minha manta R2, vou posicionar em cima, deixa eu acertar aqui para esse outro lado. Acerta bem direitinho e com a tesoura nós vamos cortar. Então, vem cortando
exatamente do tamanho do tecido que nós terminamos de costurar. Acerta bem direito. E a mesma coisa nós vamos fazer com o tecido de forro. Vai cortar exatamente igual. Olha lá, eu tenho a primeira parte cortada e nós vamos com o tecido de forro e cortar do mesmo jeito. Eu tenho aqui um passo que ele está um pouquinho mais adiantado. Então eu tenho aqui já cortado a manta com o tecido de fora e eu tenho aqui o forro. Também cortei. As quinas, o que eu fiz? Eu acertei a parte de cima e posicionei a régua e cortei tanto uma ponta quanto a outra ponta. E entre os tecidos, já com a manta, eu passei uma costura, somente para segurar o tecido na manta. Agora, nós vamos fazer a parte do fecho. Então, eu tenho aqui 2 vezes o meu tecido, mais uma vez a manta. Nós vamos cortar um quadrado de 10 por 10, sendo que vamos acertar as pontas para ficar um triângulo. Eu venho com uma parte do botão, acerto bem no meio e vou fazer o risquinho aqui, que é onde nós vamos abrir. Daí nós vamos pegar esta parte aqui, no caso desmancha a costura, e é onde nós vamos abrir para acertar o nosso botão. Então eu encaixo primeiro, acerto bem direitinho, venho com esta plaquinha, acerto novamente e com a tesoura nós vamos ou colocar para dentro ou para fora, conforme cada um desejar. E acerto o meu tecido aqui, direito com direito. Nós vamos lá na máquina passar uma costura, deixando somente esta parte aqui aberta. Então acerta e vai passar a costurinha. Somente esta costura. E daí nós vamos desvirar, sendo que vai ficar desse jeitinho aqui. Olha lá, eu desvirei, rebati a minha costura e daí nós vamos pegar a parte de fora da nossa bolsa, centralizar e colocar o nosso fecho nesta posição. Então eu venho, coloco um alfinete e nós vamos passar uma costurinha somente para segurar e tirar o alfinetinho depois. Então acerta novamente, bem na pontinha, passou uma costura. Para fazer a outra parte, eu tenho aqui a dobra da minha bolsa, nós vamos acertar e colocar da mesma forma que nós colocamos a parte de fora na parte de dentro da bolsa. Então, nós temos aqui já o fecho todo certinho de um lado e do outro. Agora, nós vamos fazer a alça. Para a alça, eu tenho, aí também é uma sugestão de tamanho, mas pode ser feito 60 ou 70 por 10 centímetros. Acerta o tecido direito com direito, vai passar uma costura na extensão toda e desvirar. A partir do momento que nós desviramos, nós vamos colocar a nossa alça pronta aqui dentro. Então, vai passar e rebater a costura de um lado e do outro. Tenho as 2 alças prontas, nós vamos fechar a nossa bolsa. Então, volta novamente, acerta direitinho, alfinetando, direito com direito. Vai ser passada uma costura somente nesta parte e a mesma coisa aqui pro outro lado. Acerta novamente, vamos passar a costurinha aqui, pezinho de máquina também. Então, foi lá pra máquina, acerta direitinho,
e vem no pezinho de máquina. Parou, sobe e vira. Prontinho, temos a costura feita. A mesma coisa agora vai ser feito para o outro lado. Aqui nesta peça, eu coloquei um bolsinho dentro. Então, o que eu fiz? Coloquei 30 centímetros por 15. Direito com direito, passei uma costurinha e fixei. Daí, nós vamos acertar a peça da mesma forma que foi feito na parte de fora. Lembrando que nesta parte nós vamos precisar deixar um espaço aberto, que é por onde vai ser desvirada a nossa bolsa. Então eu deixo aberto na parte inferior. Olha lá, exatamente nesse pedacinho aqui é onde vai ficar a abertura. Já do outro lado, nós podemos alfinetar, só acertar aqui, alfineta. E passa a costurinha também. Então, lembrando que deixa um espaço aberto para desvirar a bolsa, parte superior não costura e costura a outra parte. Aqui está ela costurada, eu já desvirei e deixei essa parte aqui aberta. Agora é a hora aonde nós vamos acertar a nossa alça. No caso, eu tenho aqui o meu fecho, eu acertei a alça bem na lateral, tanto de um lado quanto do outro. Mesma coisa eu fiz para o outro lado. Eu vou pegar o meu forro, desviro e nós vamos encaixar a parte de fora da nossa bolsa aqui dentro do forro. Então, acerta ela toda. Encaixa dentro, coloca ela toda lá dentro, somente deixando a parte superior, que é por onde nós vamos acertá-la e passar a costura lá. Eu acerto, costura com costura, vai alfinetar a volta toda da bolsa, coloca a alça lá dentro também. Nós vamos lá para a máquina e vai passar uma costurinha. Aqui, a volta toda. A partir do momento que eu passei a costura a volta toda, pelo espaço aberto, é por onde nós vamos desvirar a nossa bolsa. A partir do momento que eu desvirei, eu tenho ela aqui. Já certinha, desvirada. Então, nós vamos encaixar o forro dentro, novamente vai lá para a máquina, rebate a costurinha em cima, pode passar uma costurinha decorativa ou uma costurinha reta mesmo, a volta toda. E agora nós vamos fazer assim, esta pontinha nós vamos virar, coloca um alfinetinho só para segurar. E é onde nós vamos encaixar o nosso botão, nesta parte aqui. A mesma coisa vai ser feito aqui para o outro lado, ó lá. Encaixei, acerto bem direitinho, venho com o outro botão e costuro aqui na ponta. E aqui nós temos a nossa bolsa prontinha. Já com o forro, o bolsinho, ela está toda pronta. Essa bolsa, no tamanho de 20 por 20 quadrado, é uma sugestão, mas pode ser feito 25 por 25 ou 30 por 30. E aqui está a nossa peça pronta. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo para a Tati e para as alunas. Até mais!